Vamos ao vivo falar mais sobre o assunto com a repórter Gorete Santos, que está ao lado da coordenadora de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde, Amarilis Borba. Bom dia, Gorete. Bom dia novamente, Tiago. Na verdade, esses registros de encefalite, eles vêm sendo acompanhados ao longo do tempo e um deles foi esse caso lá do senhor de Aroeira do Itaim, que está suspeito aí, tudo indica que pode sim ser o primeiro caso de febre do Nilo aqui no Brasil. E todas as autoridades em saúde estão em alerta em relação a isso, tomando os devidos cuidados, as precauções, estudando o assunto também para tomar providências. Nós vamos conversar com a doutora Amarilis Borba, que pode trazer mais informações para a gente, inclusive para tentar entender o que de fato é essa doença, como que ela se manifesta no organismo. Bom dia, doutora Amarilis. Bom dia, eu queria aqui esclarecer que encefalite é uma doença que atinge uma inflamação, uma infecção na massa cefálica, no miolo, no cérebro. Pode ser causada por bactéria, pode ser causada por vírus, pode ser pelo vírus da dengue, da vírus do chikungunya, da febre amarela, cachumba, sarampo. Todas essas viroses podem causar. Nós vimos observando já há algum tempo em Teresina que nós não sabíamos qual era a causa, qual era o micro-organismo, qual era o agente etiológico dessas encefalites. E procurando saber isso, foi por isso que nós descobrimos esse caso de febre do Nilo, que os exames deram positivo, foram feitos todos os exames que comprovam a doença e foi um achado, porque em saúde, em medicina, só se sabe se se procura. Se eu não procurar, eu não vou achar. Então, é uma febre, é uma doença. O paciente que teve a doença está em recuperação e você pode ter essa doença de forma leve ou de forma grave, tá? Então, é um elenco, se você pode ter até de forma uma febre, uma dor no corpo, 2 dias de febre e passa. Então, o que nós precisamos é saber que existe, os profissionais de saúde saber que existe e dar os encaminhamentos necessários. E as aves que são o depósito o que nós chamamos de reservatório desse vírus. O mosquito pica a ave doente e pica nós, seres humanos, ou os cavalos. Doutora Amarilis, existe alguma forma de prevenção? Não, a forma de prevenção, primeiro é você conhecer a doença, saber que ela existe. Segundo, é você ficar, quando tiver algum caso, que por um acaso poderá ser, tomar as providências, porque não existe tratamento, o tratamento é de suporte, que foi feito, que se faz nos casos de encefalite, dependendo da suspeita, da etiologia, dos sinais e dos sintomas e dos exames. E quero avisar que o exame para comprovar, ele demora, porque é um estudo virológico. E você tem que fazer a tentativa para vários vírus e ir excluindo os uns e passando para um outro seguinte. Então, não é um exame que vá interferir no tratamento do paciente. E o que nós precisamos é ficar alerta. O Ministério da Saúde, junto com a Fundação Municipal de Saúde, junto com o Instituto Evandro Chaga, com o LACEN, com a Secretaria Estadual de Saúde, nós estamos estudando para ver onde é que está localizado, se existe mais pontos que merecem atenção. Aí, diante disso, será traçado um ponto. As instituições de saúde estão interessadas, estão fazendo o que tem que ser feito. Agora, nós precisamos de tempo, isso não é uma coisa que se faz, porque precisamos estudar de maneira adequada para tomar medidas adequadas. Essa é uma doença nova para nós, inclusive é o primeiro caso registrado aqui no país. Diante disso, se a população sentir qualquer um desses sintomas, a quem que ela deve recorrer hoje, quem está preparado para identificar, doutora Amarilis? Não, é o seguinte, é procurar os serviços de urgência e, dependendo do que o médico assistente verificar, encaminhar ao HDIC. Agora, quero dizer que isso não é uma coisa que ninguém saiba o que é. Em 2011, ocorreu uma epidemia nos Estados Unidos, em que 48 estados dos 50 dos Estados Unidos tiveram casos de febre do Nilo.
E hoje lá é vamos dizer, uma doença corriqueira, né? Que as pessoas lá, os profissionais de saúde estão alerta e que existe também em cavalos doentes, já foi detectado no Brasil na Bolívia, no Pantanal Mato-Grossense, na Argentina, na Guatemala, na Colômbia. Então, é nova quem está ouvindo falar agora. Mas os Estados Unidos têm esse rastreio de encefalite já há muito tempo, que eles tiveram mais de 20 mil casos alguns anos atrás nos Estados Unidos. Inclusive, o Texas é o estado que apresenta o maior número de casos. Eu acho que o que assusta mais a população em relação a esse caso que houve aqui no Piauí, em que o senhor teve uma paralisia nos membros inferiores, a senhora falava há pouco que ele está em reabilitação. Quais as consequências dessa doença? De fato, a pessoa pode chegar a um nível, por exemplo, de uma paralisia irreversível? Olha, isso aí depende da capacidade do hospedeiro, né? Eu posso ter uma gripe, para mim não ser nada, mas para você pode ser uma coisa muito grave e isso decorrer de outras complicações. E quero aqui avisar a população que a fervura dos alimentos, das aves, das carnes, mata o vírus. Entendeu? Então não precisa se preocupação deixar de comer galinha, pato, porque tem medo da febre do Nilo. Isso não tem nenhum substrato, isso não é verdade. O cozimento basta e ele fica guardado no organismo das aves porque ele se adaptou. Gente, tudo é uma adaptação de seres vivos. O vírus é um ser vivo e como tal ele vem se adaptando. Os Estados Unidos têm em outros países do mundo. Muito obrigada, então, doutora Amarilis Borba, pelas informações. Nos ajudou muito, Tiago, a entender melhor essa doença, acalmar também um pouco a população amedrontada, assustada com essa febre do Nilo. Mas é preciso tomar cuidado. Tiago. Obrigado, Gorete, mais uma vez. Bom trabalho para você e obrigado, doutora Amarilis Borba.